Olá, queridas mulheres. Agora é um tempinho que a gente tem no nosso podcast Café com as Emoções, que eu vou chamar de cafezinho, que é onde estaremos só nós duas, eu e você aí que está escutando, porque eu quero, nesse espaço, conseguir também trazer para vocês um pouco mais sobre o que eu penso, a minha própria prática histórica clínica, também trazer alguns exemplos pessoais para que a gente consiga refletir sobre o tema da semana, o tema que a gente está trabalhando. No nosso episódio anterior, a psicanalista Letícia Sarto esteve aqui para falar sobre o corpo, a psicanálise, as emoções e também o feminismo. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco desse nosso papo e reflexão sobre a relação das mulheres com o espelho e também a relação das mulheres com o nosso próprio corpo, a sensação corporal que a gente tem dentro de nós. Sejam muito bem-vindas, peguem seu café e vamos juntas para as nossas reflexões. Quando eu tinha por volta de 15, 16 anos, eu estava no colegial e eu tinha uma amiga que ela era meio crítica, assim, com algumas relações, com algumas questões, e eu também. E aí caiu um livro na nossa mão que se chamava O Poder da Estética e a Ditadura da Beleza, do Augusto Cury. E ele é um livro inicial, ele é um livro de autoajuda, e a gente achou aquilo, né? Duas meninas de 15 anos, aquilo explodiu a nossa cabeça. A gente ficou em choque com os estudos da mídia, o impacto da televisão, do cinema, na forma como a gente se via, e a gente era adolescente. Então é um momento na nossa vida que o nosso posicionamento, quem a gente é, quais são os grupos que a gente quer pertencer, são muito importantes. E a gente não se sente tão seguras sendo quem a gente é. É claro que você aí pode pensar, você mulher de 30, 40, 50 anos, que se você voltasse para sua menina adolescente para dar conselhos para ela, provavelmente muitas coisas a gente falaria, ai, não se preocupa, fique tranquila, vai dar tudo certo. Mas quando a gente tem 15, 16 anos, algumas questões são muito importantes. Como é que as meninas te olham, como é que os meninos te olham, como é a sua relação com os professores, como é que é a sua relação com os amigos ali da escola, as rivais, os rivais, tudo isso mexe muito com a gente. Então, quando chegou esse livro nas nossas mãos, a gente ficou muito animada. E a gente fez um trabalho sobre ele que, na verdade, foi um trabalho que foi interno, ele foi mais profundo. É claro que a gente apresentou esse trabalho, mas ele mexeu muito conosco porque percebemos o quanto éramos influenciadas pela força da estética, pelo poder da mídia. Agora, na faculdade, daí a gente é legal, sabe, fazer psicologia, porque a gente tem matérias de ética, filosofia, e tinha um professor que ele falava pra gente assistir alguns filmes. Era a aula de filosofia. E aí, na semana seguinte, a gente ia discutir esses filmes. Muitos professores trabalhavam, né, com arte, traziam filmes para nós. E aí eu pude refletir de um outro lugar. Agora, já mais velha, né? Não tão mais velha, mas a faculdade dura 5 anos. Então, aí com mais de 20 anos, eu pude começar a olhar para essas questões corporais também através do nosso psiquismo. Ou seja, começar a entender desde pequenininha como é que isso nos pega. Como é que a construção da nossa subjetividade, que é a forma como a gente sente que a gente é quem a gente é, o como isso começa lá atrás, lá na nossa infância. Então eu te convido hoje para pensar, antes de você começar a criticar alguns temas, antes de você se revoltar até com algumas questões patriarcais, machistas, xenofóbicas, eu te convido para pensar você pititica. Você lá, menininha, pequenininha, 5 aninhos. Você escutava as pessoas falarem, como a Letícia trouxe pra gente? Nossa, como você é linda, ai que menina linda, ai que menina bonitinha. Ou você não escutava isso? Você se sentia uma menina bonita? Você se sentia uma menina boa o suficiente? Você se sentia inteligente? Como é que era? Como é que essas coisas chegavam para você? E aí eu vou te convidar para pensar, pula 10 anos para frente. Você na sua adolescência. Como é que você se via? Você era uma menina bonita? Você se achava bonita?
Você tinha questões com o seu cabelo, com o seu tom de pele, com sua classe social? Como é que era essa sua relação com o seu corpo? Porque não vai ter como a gente pensar nisso só agora, né? Pagar uma conta de 30, 40, 50 anos pensando só no agora. A gente tem que pensar em como isso foi construído dentro de todas nós. E eu não tô te convidando para ficar com raiva, tá? Das pessoas. Eu tô te chamando para compreender. Às vezes as pessoas acham, vou fazer terapia só para culpar meus pais em relação a quem eu sou hoje. Não é culpar, é a gente entender o que aconteceu com a gente. Porque se você sempre ouviu dos seus pais, eles falando que você é gorda, que você é feia, que você é inconveniente, isso cola no nosso psiquismo, isso cola na nossa mente. A gente pode passar a se entender como uma moça, uma menina, que só é alguém se você é bonita, se você é inteligente, se você faz as coisas que eles mandam, né? Na verdade. E porque ainda estamos precisando muito do amor deles. No geral, a gente ainda precisa muito de vários tipos de amor. Da família, social, a aprovação é algo super importante. Mas se a gente deixa a questão apenas estética dizer quem a gente é, dizer a nossa importância, aí, ponto para as empresas que querem vender isso para você, porque provavelmente você vai consumir esses produtos para chegar, talvez, em padrões que não tenham a ver com você, talvez sejam padrões que você nem queira e, muitas vezes, padrões inatingíveis. Eu sei que esse papo, ele não precisa ser super leve, tranquilo. Eu sei que tem uma densidade, mas eu vou te convidar para olhar com profundidade para isso. Hoje, os dados são alarmantes. Os estudos mostram que meninas frequentemente têm uma visão mais negativa dos seus corpos durante a puberdade em comparação com os meninos. As pesquisas indicam que meninas têm maior probabilidade de desenvolver transtornos alimentares, como anorexia, bulimia, e isso está diretamente ligado à autoimagem. Então, temos que cuidar das nossas meninas, mas antes, a gente precisa cuidar de nós, das mulheres adultas, para que nós, mulheres adultas, possamos ajudar essas meninas a olharem para si. Porque se isso é falso, sabe? Se isso é forçado, não vai ter muito como a gente ajudar as meninas. Eu até acredito que elas vêm nos ensinar muita coisa. E eu vou trazer um exemplo para vocês. Meu filho tem 2 amiguinhas, que eu vou chamar de Amanda, com a letra A, e de Beatriz, com a letra B. Então, a Amanda e a Beatriz estavam em casa, e meu filho tem um monte de bichinho de pelúcia, assim, desses de máquina. Quando as amigas vão em casa, ele dá um bonequinho para elas. E aí a Amanda foi, ele falou, pode escolher qualquer um desses aqui, ó. Ele deixou lá 10 para ela escolher. Ela escolheu, a Amanda, obrigada, ficou feliz com o dela. A Beatriz chegou e falou, eu quero esse aqui. Daí ele falou, não, Beatriz, esse não pode, esse não tá nos que eu deixei você escolher. Eles têm todos 5 anos, tá, essas crianças? Você tem que escolher desses aqui, ó. Ela falou, mas eu quero esse daqui. E ela não estava falando, eu vou pegar, eu vou roubar de você. Ela só ficou muito firme na clareza dela, na decisão dela de que ela queria aquele bichinho específico. Ela não queria nenhum outro. Ou seja, aquele corpinho de 5 anos, menina, ela consegue identificar o que ela quer, ela consegue perceber o que ela quer e verbalizar o que ela quer. Eu acho isso o máximo. Eu tento não me intrometer muito ali, eu deixei eles... Só quando, né, às vezes o clima esquenta, né, daí eu consigo... eu quero tentar ajudá-los ali a chegar num acordo, mas nesse dia eu não precisei. E aí a Beatriz conseguiu o bonequinho que ela queria. E eu não acho ruim, eu não acho errado ele ter flexibilizado. Porque ela foi muito clara e ele fez uma escolha ali. Ele topou dar pra ela aquele bonequinho, que é um tipo de brinquedo lá de casa que a gente tem um combinado que ele pode dar para quem ele quiser. Esse tipo de brinquedo específico. Outros brinquedos não, mas esse ele pode dar, ele gosta dessa prática. E eu tava conversando com a mãe da Beatriz, eu falei, eu acho muito bom ela conseguir falar o que ela quer. Eu acho muito bom ela saber que o que ela sente, o que ela deseja tem valor. Porque muitas de nós, ao longo da nossa vida, a gente perde isso. Você tem um pensamento, você tem um sentimento, você tem uma ideia. Muitas vezes a gente tem até uma preferência, mas a gente não consegue verbalizar essa preferência. A gente não consegue se colocar. Afinal, temos que ser, entre aspas, bonitinhas, certinhas, enfim. E isso é especificamente mais forte
em meninas. Os meninos são mais encorajados a eles serem quem eles são, viverem a potência dos próprios corpos, sentirem a potência no futebol, na natação, e eles ficarem sem camisa e não olharem tanto para outros aspectos da estética que as meninas são apresentadas, inclusive precocemente, para padrões que elas nem estão ligadas, mas os adultos podem acabar colocando isso na mente delas. Então, a gente tem que cuidar das meninas, porque tem uma parte da estrutura mais machista que quer que isso continue, né? Que quer que as mulheres continuem se sentindo inadequadas por serem quem são. Às vezes, até num tom de cuidado. Então, frases como: você tem certeza que você vai comer isso? Não é melhor você dar uma diminuída nas calorias do seu dia a dia? Eu acho que esse corte de cabelo só vai ficar bom para mulheres que são mais magras. Então, tem falas que podem parecer cuidados, mas não são. São falas que vão nos oprimindo. E também pode ser que tenham falas que mantêm mulheres em relacionamentos abusivos e que são falas mais intensas, como: desse jeito que você tá, eu não vou ter vontade de ficar com você. Ninguém vai te achar atraente com esse corpo. Você realmente vai comer isso? Ninguém vai querer ficar com você. Então, se você me amasse, você perderia peso. Parece que é um cuidado, mas não é. E aí é fácil algumas mulheres caírem nessa sensação de inadequação. Ao invés de a gente se questionar: será que eu quero estar com uma pessoa assim? Será que faz sentido para mim estar com uma pessoa que só vai me aceitar se eu tiver com esse corpo? Essa é uma coisa que a gente tem que pensar. E provavelmente quem vai te fortalecer nisso não são homens, são outras mulheres. Se você está conversando com uma amiga, falando sobre algo que está acontecendo ali na sua relação, se você tem uma relação com um homem, é super importante que você ouvir de uma outra amiga: será que tá tudo bem isso que tá acontecendo? Ou será que é uma coisa só da minha mente? Porque quando você tá numa relação de 1 a 1, é fácil a outra pessoa te convencer que você tá errada, porque é uma opinião contra a outra. Agora, quando a gente se fortalece entre mulheres, talvez você consiga fazer questionamentos que sozinha a gente não conseguiria. E muito disso vai depender de como foi a sua educação. Sobre o quanto você pode não aceitar regras, o quanto você pode não estar dentro de padrões, o quanto está tudo bem e você continua sendo inteira se você não está encaixada dentro de um padrão. E eu queria contar uma história da minha família para vocês. Eu sou neta da Dona Elisa. Dona Elisa tem 91 anos e ela é demais, assim. Minha avó é uma pessoa muito especial. E ela estava me contando que quando ela começou a namorar o meu avô, isso era 1950, tá? Ele, talvez até menos, ele falou assim pra ela me contando, vou contar com as palavras dela, tá? Sabe, Luísa, naquela época tinha uma mania dos homens falarem como eles queriam o cabelo das mulheres. E tinha uma coisa da mulherada gostar de cabelo comprido. E eu sempre gostei de cabelo curto. Então, se você vê as fotos mais antigas da minha avó, é tudo com cabelinho, assim, tudo batidinho. Porque ela adorava cabelo curto, ela achava prático, achava fresco. A minha avó só parou de cortar o cabelo por conta de uma promessa que ela fez, aquelas promessas de vó, sabe? Nunca mais vou cortar o cabelo. Ela fez uma promessa dessas, faz muitos anos que ela não corta. Porque ela fez a promessa de abrir mão daquilo que ela mais gostava. Então, veja só, o cabelo dela, a autonomia em relação ao cabelo dela era algo super importante. E aí ela me contou: daí seu avô veio falar pra mim, sabe? Eu gosto de cabelo curto. Eu gosto de cabelo comprido. Deixa seu cabelo crescer. E aí minha avó falou assim pra ele, em 1950. Olha, Geraldo, eu vou falar uma coisa pra você. No meu cabelo, mando eu. Então, você vai ter que pensar se você quer ficar comigo, se você não quer ficar comigo, porque eu não vou deixar meu cabelo de um jeito que você quer, porque o cabelo é meu. Quando ela me contou isso, eu até falei pro meu marido, tá vendo? Por isso que eu sou do jeito que eu sou. Minha avó já era assim. Minha avó já vai trazendo um convite para sair do padrão, sair da regra, que é claro que isso foi passado para as minhas tias, e é claro que isso também foi passado para mim. A minha avó conta que eles trabalhavam com tear. E ela conta que ela era responsável por 2 teares e meu avô por 2.
E aconteceu algo ali na fábrica que ela foi convidada a ficar responsável por 3 teares. E isso faria com que ela ganhasse mais dinheiro do que ele. E aí ela falou, legal, beleza, vou pegar, né, vou aceitar. E ele foi falar pra ela, tipo, mas como que você vai pegar? Daí eu vou ter 2 teares e você vai ter 3? Mas aí o que vão achar? Você vai ganhar mais dinheiro que eu? E aí minha avó falou pra ele, olha, a oportunidade veio pra mim. Vai ter mais dinheiro pra essa família. Eu vou pegar. E sobre os outros, o que os outros vão pensar é problema dos outros. A gente vai ter mais dinheiro e eu vou aceitar. E bancou. Uma mulher falar isso em 1950, 1960, é uma mulher que sai do padrão. Então, hoje, é claro, eu entendo, né? Eu sei que tem mulheres que, de repente, até para essa questão do cabelo, poderiam ficar sob função do desejo do marido, mas hoje as mulheres estão muito mais empoderadas em relação a isso. Só que a minha avó está autorizando ela mesma a ter o corpo que ela quer ter, a ter o cabelo que ela quer ter, a ter o trabalho que ela quer ter. E isso pode não ser bem visto. Você pode ser vista como rebelde, você pode ser vista como insubordinada, você pode ser vista como ingrata. E o meu convite é para você pensar, porque a gente não está em 1950, nós estamos em 2024. Meu convite é para você pensar se não tem alguns padrões que você também acaba ficando meio ali subjulgada e não consegue falar coisas que você coisas que você tem. A minha avó tem uma fala que ela traz para mim, vira e mexe, ela fala para mim, viu, não vai emagrecer muito. Não fica aquelas mulheres super magras. E ela ainda fala isso, essa parte eu já não concordo, mas ela fala, seu marido não vai gostar de mulher magra. E ela me fala isso há muitos anos. Então é claro que na minha construção, eu também fui sendo autorizada a não entrar em todas as regras. É claro que eu também estou super dentro do padrão de beleza, me sinto pressionada, não me sinto bem com qualquer roupa, não me sinto bem em qualquer lugar. Mas existe também esse outro lugar dentro de mim que começa a fazer esses questionamentos. Então, como estamos em transição e sempre estaremos, é claro que vai ter um lugar dentro de você que você vai querer ir para frente e vai ter um lugar que parece que vai estar te puxando para trás. Por isso, o meu convite para você é pensar do que você se alimenta. Quais são as mulheres que você lê? Quais são as mulheres que você estuda? Quais são as mulheres que você assiste? Quais são as mulheres que estão no seu círculo social? Elas te alimentam? A conversa que você tem com essas mulheres, essa conversa te alimenta? Te dá tesão? Faz você se sentir bem com quem você é ou faz você se sentir mais pressionada? Talvez, num círculo social X, seja um ciclo que você queira relaxar, que você queira se divertir, que você queira bater um papo ali, mais na superfície. Mas você tem outros lugares que você pode se fortalecer e se aprofundar nessas outras relações? Você está estudando o quê? Na sua timeline tem o quê? Isso está sendo ansiogênico para você? Ficar vendo um monte de mulher no universo fitness? E a psicologia não é contra a atividade física. A psicologia, inclusive, é muito a favor. Dentro de um tratamento depressivo, de depressão, de ansiedade, uma das coisas que o psicólogo bate muito na tecla é a necessidade do paciente, para além de fazer terapia, para além de ter outras técnicas que ele vai ter que fazer ali, ele vai precisar fazer atividade física. E vai precisar fazer pelo menos 3 vezes por semana. Porque isso ajuda a pessoa a se sentir melhor. Mas você fazer atividade física para sentir seu corpo mais forte, sentir seu corpo mais potente, se sentir melhor com os hormônios, se sentir melhor com... Porque um corpo forte é importante, né? A gente ter força para pegar uma sacola do chão e subir ela no armário. É importante a gente ter fôlego para subir uma escada. Então, eu não estou falando contra a saúde. A gente bate bastante nesse ponto da saúde física. Eu estou falando sobre o ideal de até se desconectar do seu corpo para atingir uma performance, para atingir uma forma que não necessariamente é a sua e, claro, com muito sofrimento. Então, a gente vai ter que pensar, como eu tive aqui a conversa com a Letícia, se você está sob função de si mesma ou se você está sob função de outras mentes, outras pessoas, outras regras sociais. A gente não vai poder deixar de falar sobre o impacto da mídia. Nós sabemos como são a maioria das atrizes, como são a maioria das mulheres que fazem propagandas. A gente sabe o como somos bombardeadas de imagens de mulheres magras, brancas,
com um padrão estético muito parecido e a gente sabe que o nosso cérebro é suscetível a essas imagens. Por isso é importante você se questionar do que você vem alimentando a sua mente. E não só o que você vem comendo, né? Mas outros tipos de alimentos. Para que você não caia em exigências irreais consigo mesmo. E a gente vai ter que pensar nesse impacto na saúde mental. Por quê? Eu atendo, na maioria dos casos que eu atendo, sempre foram mulheres, né? Cerca de 70% dos casos que eu atendo são mulheres. E é muito difícil, assim, quando eu atendo mulheres lindas, meninas lindas, jovens, magras, e que se acham velhas, feias, gordas, inadequadas, ninguém vai me querer. E eu fico olhando, assim, pensando, gente, que coisa interessante. Tem até uma frase aqui em cima que tá assim: queria que você se visse como eu te vejo. Não só esteticamente, mas tem umas pacientes que a gente fala, gente, essa pessoa é muito incrível, né? Ela é muito sensível, ela é muito legal, ela é muito inteligente, ela é engraçada, ela é divertida, mas a pessoa não se vê assim. E não importa, tá? Dentro da psicologia, não importa o terapeuta falar, não, você não tá gorda, você não é feia, você é bonita. Isso não importa, porque o que importa é como a pessoa se vê. E se aquela pessoa está falando que ela não se sente bela, que ela não se sente bem sendo quem ela é, a gente vai ter que entender isso. Por que será que essa pessoa não se sente bem sendo quem ela é? É claro que socialmente isso é muito construído e pode ter um grande impacto na saúde mental de meninas e mulheres. Maiores índices de ansiedade, maiores índices de depressão, baixíssimas relações sociais, onde a mulher consegue se expor, onde consegue falar sobre o que ela sente, sobre as angústias, as inseguranças, porque a gente tem que sempre estar bem, sempre estar forte, sempre bonitas. Então, não só esse bombardeio da mídia não tem um impacto só no nosso corpo, tem um impacto também nas nossas mentes. E eu quero falar um pouco sobre o quanto a gente tem que também entender o nosso corpo, não só como um corpo estético, mas o nosso corpo vai nos dar muitas respostas sobre o nosso corpo emocional. Então, por exemplo, uma pessoa que sente o coração apertado, a sensação física do coração apertado, do coração fisgado, essa pessoa, ela já poderia sacar que ela tá triste, ou ela já poderia sacar que ela tá com medo. Se a pessoa sente as pernas tremendo, ela já tem que ter, olha, minha perna tá meio bamba, ela tem que sacar que ela tá com medo, ela tem que sacar que ela tá insegura. Se ela tem um embrulho no estômago, ela tem que identificar esse contato com o corpo dela para ela perceber o que tá me deixando angustiada. Quando a gente vai para um campo de desconexão corporal, porque só estamos pensando em estética, fica mais difícil da gente perceber que a gente é em termos de sensação de emoções. Então, você estar potente do seu corpo não é só você estar levantando 200 quilos em algum aparelho da academia. É você conseguir perceber como sua perna fica quando você faz um exercício. É você perceber qual é o movimento do seu pé quando você está caminhando. E, principalmente, você conseguir ter uma percepção corporal para que você identifique dor de cabeça, tontura, cansaço, não só físico, mas mental. O mundo, agora, muito acelerado, muita informação, muita exigência de produtividade, pode nos levar para uma desconexão de quem a gente é e, principalmente, uma desconexão do nosso corpo. E o que eu estou sugerindo a você é que você faça um movimento contrário. Sabe, ao invés de apertar o vezes 2 no WhatsApp, que você quer escutar muito rapidinho, você fazer o exercício de escutar na velocidade tradicional, para você perceber como você se sente, para você ir se sensibilizando a aguentar a velocidade da vida, aguentar os sentimentos e as sensações que a vida nos coloca. E não nos coloca como realidade, né? E não só essa exigência social. O meu convite é para você entrar em contato com o seu corpo físico e com o seu corpo emocional. E se você perceber que a sua relação com o seu corpo físico não está legal, busque ajuda psicológica, psiquiátrica, um profissional da educação física, um profissional da fisioterapia, endocrinologista, mas também busque ajuda das suas amigas.
Fale com as suas amigas sobre o que você sente, sobre o que você está lendo, sobre o que você está assistindo, para que a gente consiga, devagar, passar para as próximas gerações e até fazer mudanças na nossa própria geração, de maior criticidade e de a gente conseguir ir soltando um pouco de padrões que nos aprisionam. Quanto mais você conversar com as mulheres, mais você vai perceber que você não é tão fora do ar assim. Você vai perceber que as coisas que você pensa e sente são muito mais comuns do que você imagina e provavelmente você vai se sentir muito mais fortalecida do que você já é. Esse tipo de papo é para fortalecer você, é para fortalecer a mim e a todas nós. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, nos ajude compartilhando com outras mulheres que possam se beneficiar. Inclusive, eu quero te convidar para o nosso grupo de equilíbrio emocional gratuito no WhatsApp, onde a gente tem mais de 800 mulheres que recebem conteúdos curtinhos, semanais, sobre desenvolvimento e equilíbrio emocional, que você pode acessar lá no nosso Instagram, da Casa da Vida, que é o espaço onde a gente também coloca reflexões diárias sobre psicologia, psicanálise e bem-estar. Outras pessoas que podem se beneficiar desse episódio, eu peço que você compartilhe para a gente chegar no maior número de pessoas e também deixe seu comentário lá no Instagram quando a gente fizer a postagem desse episódio. Me conta o que você achou, o que te pegou, quais foram as reflexões que fizeram sentido para você. Isso vai nos ajudar muito a fazer a lapidação dos nossos episódios para que faça cada vez mais sentido para você. Eu agradeço muito esse nosso cafezinho. Espero que tenha feito sentido para você do lado daí, como fez sentido para mim do lado de cá. E eu te vejo no próximo episódio. Até a próxima.